que está sendo cobrada. Vocês viram que eu falei que firewall está cobrando muito? Então, fiquem atentos aí. Ah, professor, não estou entendendo o que seria firewall. Estou em dúvida, gente. Voltem na aula um pouquinho. Se você tiver em dúvida, tá? Eu peço que volta lá na aula de princípios e volte na aula de rede de computadores. Porque vocês viram que aqui a gente está trabalhando com muitos detalhes, né? Então, queira ou não, essa aula de hoje, gente, é uma aula que eu chamo de aula expert, né? Por que é uma aula expert? Porque você vai ter que ter conhecimentos básicos, porque nós vamos trabalhar com detalhes muito profundos. Perfeito? E aí, outra coisa que eles estão cobrando em questão de concurso público, tá? Eu falei, né, que o que se mais cobra em questão de concurso público são dois tipos de firewall. O firewall de hardware e o firewall de software, né? O firewall de hardware, ele é mais rápido, só que ele é mais caro, né? E o firewall de software, ele é o mais utilizado, porém, ele é mais lento, né? E aí, só que ele é mais barato também, né? E aí, eu preciso saber o seguinte, quando nós falamos de firewall de software, existem 5 tipos de firewall de software, só para vocês terem noção. Mas o que eles cobram em questão de concurso público é somente 2, que é o filtragem de dados e o servidor proxy. Professor, o que eu preciso saber desses dois para passar no concurso? Primeira coisa, a gente tem que imaginar o seguinte, a rede de computadores, quando você acessa o site do Facebook, não é uma solicitação que é enviada. Essa solicitação que você quis abrir o Facebook, ela é dividida em pequenas partes. Essas pequenas partes são chamadas de pacotes. Então quer dizer que quando eu acesso o Facebook são vários pacotes de dados? Isso. E aí o que trabalha o software de filtragem de dados, né? Ele faz o seguinte, ele analisa pacote por pacote, pacote por pacote, pacote por pacote. Então o que acontece? Na regra, na lista de regras, se o pacote Facebook estiver bloqueado, né, ele vai falar o seguinte, não vai ter acesso. Se o pacote Facebook estiver liberado, vai ter o acesso. Então, ele analisa pacote, 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 pacote. O que eu preciso saber da filtragem de dados? Que ele analisa todos os pacotes e ele é lento. Ah, então quer dizer que ele é lento? Imagine só, gente, quantos usuários trabalham, por exemplo, no Ministério da Justiça do Brasil. E aí cada um acessa um site. E esse site, para você mandar a solicitação, são divididos em pacotes. Então, eu preciso que o meu servidor, aonde esteja instalado esse software, seja muito bom mesmo. Porque eu vou analisar pacote, 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 pacote. Beleza? Então, é assim que trabalha um software de filtragem de dados. Ele analisa todos os pacotes. E o servidor proxy. Até cai em questão de concurso público isso, tá? Ele caiu o seguinte, o servidor proxy é diferente de firewall, verdadeiro ou falso? Falso, porque o servidor proxy, ele é um tipo de firewall, né? Como assim, professor? Opa, como assim, professor? Ele é um tipo de firewall, ele é um tipo de firewall de software, só que aqui ele não trabalha analisando o pacote, ele trabalha analisando a aplicação, tá? Que a gente pode chamar dos protocolos, por exemplo. Muita gente cai na prova, né? Muita gente fala servidor de aplicação, servidor de proxy. Algumas bancas utilizam servidor de aplicação ou servidor de proxy. Os dois fazem referência à mesma coisa. O que eu preciso saber, né, para ir bem na prova, professor João Kleber? É o seguinte, o servidor de proxy, né, ele é muito mais rápido. Muito mais rápido. Só que ele não é flexível. Não é. Por que ele não é flexível, professor João Kleber? Imagine só, gente. Aqui eu vou analisar pacote por pacote. Se esse pacote for do Facebook, bloqueado. Aqui eu não vou analisar pacote por pacote. Por isso que ele é muito mais rápido. Eu analiso o protocolo. Protocolo que permite navegar na internet, HTTP ou HTTPS. Qual que é a diferença, professor? Primeiro, HTTP utiliza a porta 80 e aqui utiliza a porta 43.
para título de concurso público, este ele é seguro e este não. Então, por exemplo, se eu quisesse bloquear todos os sites da internet, era muito mais rápido eu bloquear aqui do que aqui. Porque para bloquear aqui, eu teria que criar um arquivo contendo todos os sites bloqueados. Já aqui eu só preciso criar duas regras: bloquear HTTP, bloquear HTTPS. E não é muito mais rápido? Duas regrinhas só. Aqui vai ter que ter um arquivo gigantesco com todos os sites bloqueados, tudo que eu quero. E aqui é muito mais rápido. Só que aqui não é tão flexível. Por quê? Por exemplo, imagine que você trabalha num órgão que precisa acessar o site do Banco do Brasil. Se você bloqueou tudo aqui, como que você acessa o Banco do Brasil? E aqui ele já é mais maleável. Então, conseguimos entender então qual que é a diferença dos firewalls. Beleza? E aí vamos entender como é que se cobra essa pergunta, né? Bom, novamente, né, na Universidade Federal de Santa Maria, né, a própria instituição que realizou a prova, no ano 2015, para o cargo de assistente. Eles cobram o seguinte, ó: um grupo de torcedores, né, insatisfeitos com o resultado do jogo, que seu time sofreu uma goleada, planejou invadir a rede de computadores do estádio, onde ocorreu a disputa para tentar alterar o placar dos jogos. Os torcedores localizaram a rede. Porém, entre a rede interna, ó, grave essa palavra aqui, rede interna e a rede externa, encontraram uma barreira que usou tecnologia de filtragem dos pacotes que eles estavam tentando enviar. Essa barreira de segurança de filtros dos pacotes e aí é que vem a questão. Antivírus é? Não é, porque ele vai pegar software malicioso. Anti-spam é? Não é. PKI é? Não é. Aí é que entra a grande discussão dos alunos, sempre quando eu coloco essa questão aqui. Seguinte, nós sabemos que o proxy, ele é um firewall? Ele é um firewall, né? Só que o proxy, ele trabalha com filtragem de pacotes? Ele trabalha com filtragem dos dados? Não. Quem trabalha com filtragem de pacotes é o firewall, né? Que é chamado de firewall filtragem de dados. Então é o seguinte, essa é uma questão que vai dificultar a sua cabecinha aí, que tá me vendo? Vai. Por quê? Professor, o proxy também não é um firewall? Sim, mas ele é uma categoria que trabalha com pacotes. Então eu não posso colocar. Agora, o filtro de dados, né, a barreira de filtro de dados é um firewall? Sim, é. Está aqui a resposta correta. A. Então, temos que ficar atento que as bancas estão cada vez mais criteriosas. Então, temos que ficar atento com isso. Lembre, uma vez que filtrou pacote por pacote, filtragem de dados. Uma vez que trabalhou com protocolos, com aplicação, proxy. Beleza? Então, respondemos aí mais uma questão correta. Beleza? E aí, agora uma questão sobre proxy, né? Dessa vez o cargo foi de analista, né? A CESP foi a bancalizadora para o concurso da Telebrás, né? Ele vai cobrar o seguinte: a respeito da segurança da informação, julguem o item subsecutivo, né? Um servidor proxy é responsável por hospedar o software de antivírus. Gente, nem vou olhar o resto. Nem vou olhar. Professor, mas como assim você não vai olhar? Gente, a função do firewall trabalhar com antivírus? Hospedar um antivírus? Não. É função ser uma barreira entre a rede WAN e a rede LAN. E aí eu posso filtrar por pacote ou eu posso filtrar por protocolo. E aqui está falando alguma coisa disso? Está falando que está hospedando, que está armazenando. Então é falso. Então, falso, errado, né? Errado essa questão. Completamente errada. Beleza? E aí a gente vai entrar agora em um outro assunto bem interessante, que é o DMZ. Professor, o que é o DMZ? O que eu preciso saber?
Primeira coisa, DMZ significa Zona Desmilitarizada. Tá? Ah, professor, como assim vou entender sobre polícia? Não, gente, não vai entender sobre polícia não. Você vai entender uma coisa. Pense só. Hoje nós trabalhamos com a internet, né? E nós trabalhamos praticamente 100% online, né? E aí, por exemplo, imagine que você trabalhe num órgão e que tem que trabalhar com transações com o seu cliente. E o seu cliente precisa obter informações do seu respectivo órgão. Vamos imaginar que você está no órgão de parte tributária, então ele tem que ter acesso a algumas informações. Só que imagine só, você não pode disponibilizar para ele o acesso da sua rede LAN. Por quê? Porque senão, não é só um cliente que pode acessar. Nós podemos ter pessoas mais intencionadas, nós podemos ter crackers tentando acessar e utilizar essa informação, ou denegrir essa informação, ou destruir, enfim, né? Então, a gente tem que criar um mecanismo que isole. Então, eu quero que vocês peguem DMZ e gravem essa palavra aqui, ó, isolamento. Como assim isolamento? DMZ é uma pequena rede situada em uma rede confiável, que seria a rede LAN, né, da empresa ou do órgão em si, e uma não confiável, que seria o quê? A internet. Geralmente está entre uma rede corporativa e a rede da internet. Professor, algo bem vago, né? Então, mas vocês vão conseguir compreender agora, tá? Aqui está a DMZ, gente. Imagine só, né, que o seu chefe, o superintendente, o assessor, ele esteja em outro local do mundo, né? E ele precisa ter acesso, né, a alguns arquivos na empresa. Então, imagine que o quê? Que o teu chefe, né, ele está aqui usando esse notebook, né, e ele precisa ter acesso à internet, né, para conseguir conectar no servidor local do órgão em si. O que acontece? Ele vai passar pela internet, vai passar pelo roteador, porque a internet a gente viu que é um conjunto de redes interligadas através dos seus respectivos roteadores, e ele vai passar nessa ferramenta aqui, nessa solução. Nós vimos que essa solução, o firewall, ele é uma parede de fogo. Ele vai verificar quem pode e quem não pode. O teu chefe, ele tem acesso às informações, né, do órgão em si, onde ele está alocado. Então vai chegar no firewall, vai falar o seguinte: esse aqui é o chefe do professor João Kleber. Então ele pode sim ter acesso, né? E aqui nós temos uma rede confiável, né? E aí o que acontece? Eu trabalho no órgão tributário, eu preciso de que os meus clientes emitam notas fiscais e etc, né? E para que ele consiga emitir uma nota fiscal, por exemplo, eu preciso ter acesso a que tipo de nota, a que tipo de serviço. E aonde que eu vou buscar essa informação? Dentro da rede local, né? Só que, se eu permito que o meu usuário, o meu cliente, acesse a minha rede local, gente, eu posso também permitir que um cara mal intencionado, um cracker, tenha acesso. E se ele tiver acesso, eu estou perdido. Então eu não posso deixar os dados, né, expostos dessa maneira. Por isso que se cria a DMZ, a Zona Desmilitarizada. Por quê? Porque eu vou tirar todas vamos dizer assim, todas as proteções primordiais, só que eu vou colocar essas proteções em algo isolado. Então eu vou criar uma outra rede, né? E nessa rede o cara vai poder ter acesso a algumas informações que dele tem direito mesmo. Só que eu vou ter acesso a tudo? Não. Quem vai ter acesso a tudo somente é o meu chefe, só realmente quem tem acesso. O cliente em si, ele vai conseguir consultar as informações importantes para ele, né? E aí, por exemplo, o que eu posso colocar aqui, professor João Kleber, de importante que um usuário possa ter acesso? Eu posso colocar um servidor web, né? Eu posso colocar o DNS, que é o conversor de nome para domínio. Eu posso colocar o FTP, né? Que seria o quê? Transferência de arquivos. Ou eu posso colocar
informações referentes a correio eletrônico, que seria o protocolo SMTP. Então, o cliente vai ter acesso a tudo? Não, só vai ter acesso às informações que para ele vão fazer importância, né? Então, DMZ seria isso. Você cria uma rede, né? Você isola determinada informação, né? E essa informação pode ser acessada por uma pessoa qualquer. Por que eu não posso colocar o acesso aqui dentro? Porque se eu tivesse dentro, gente, o cara vai ter acesso a todas as informações do meu órgão. E isso é um risco gigantesco. Então a DMZ é interessante porque o usuário precisa navegar na internet. O usuário precisa me mandar e enviar e-mail. O usuário precisa de um determinado arquivo para formar uma nota fiscal eletrônica. Entendeu? Então isso seria uma zona desmilitarizada. Beleza? Vamos entender como que se cobra isso em questão de concurso público, tá? Bom, dessa vez a pergunta foi do Departamento de Defensoria Pública do Estado de Rio de Janeiro, né? A banca realizadora foi a FGV do ano 2014 para o cargo de técnico. Ele fala o seguinte: uma topologia, né, de um firewall básica muito utilizada em empresas é a divisão da rede em 3 zonas, né? Rede externa, rede interna e a rede de perímetro, né? E aí, deixa eu só colocar uma coisa bem interessante. Rede externa, sabemos que é a WAN. Rede interna, sabemos que é a rede LAN, né? Então, já colocamos aí, ele fala rede de perímetro. Bom, professor, o que é rede de perímetro? Vamos entender a pergunta dele. Os servidores que oferecem serviços para fora da empresa devem ser colocados nessa rede de perímetro, também conhecida como. Então é o seguinte, ele está perguntando quem é essa rede de perímetro. Quem que é essa rede que permite que o usuário consiga conectar determinados tipos de serviços, né? E aí a gente sabe que é uma rede que está entre uma confiável de uma não confiável, é a DM, que seria uma rede desmilitarizada ou uma zona de rede desmilitarizada, beleza? Então a resposta correta é a A. Essa aqui nem por eliminação você conseguiria, porque olha os termos técnicos, né? Muitas pessoas na hora que vê isso aqui já vai no chute direto. E aqui está uma resposta que vai te garantir valor de competitividade no concurso. Por quê? Eu sei que a DMZ trabalha em 3 zonas, porque eu tenho a rede LAN, a rede WAN e a DMZ, e ela serve para colocar determinados tipos de serviço. Então está aí uma pergunta bem interessante que pode ser novamente cobrada em concurso público. Beleza? E aí, essa questão foi do ano passado, né? Foi para o concurso da Bahia Gás, né? Para o cargo de analista. E eles cobram o seguinte: escolha a melhor alternativa que defina o que é uma DMZ. Então aqui ele está perguntando o que é uma DMZ. A gente sabe que é uma zona, né, desmilitarizada, né? Então vamos identificar o que está cobrando. É um local físico da empresa que é utilizado para armazenamento de todos os equipamentos de informática. Já posso eliminar. Local físico, gente. O cara vai acessar a informação, vai acessar a aplicação e isso é físico? Não, isso é lógico. Pode-se eliminar essa de cara, tá? É uma área lógica? Opa, pode ser. Na rede, na qual geralmente são colocados os servidores e serviços que estarão publicamente disponíveis na internet. Geralmente é protegida por algum mecanismo de segurança como firewall. Tá, aqui a nossa resposta até então. É uma área lógica da rede, você faz o isolamento, você separa a sua rede LAN da rede WAN, uma rede confiável para não confiável, e toda a informação a gente sabe que quando manda uma solicitação passa por onde? Pela parede de fogo. Quem que é a parede de fogo? O firewall, né? Porque se não tem o firewall, como eu vou saber quem é meu chefe, quem é o cliente, quem é o usuário que está acessando? Beleza? Então, até então essa é a mais correta, né? É a área mais segura do data center. A gente já falei alguma coisa sobre data center lá? Não, né? Onde somente o administrador
da empresa tem acesso, já está equivocadamente já aqui. Porque um usuário pode ter acesso, o meu chefe pode ter acesso. Então essa está eliminada. É uma área física ou lógica. Física, gente. Já vou eliminar, tá? E aí, para completar ainda, acessíveis somente internamente. É somente internamente que nós podemos ter acesso. Então essa já está equivocada, né? E vamos para aí. O principal objetivo de uma DMZ é aumentar a velocidade de acesso às páginas web. Gente, é para aumentar o acesso às páginas web uma função de uma DMZ? Não. É para disponibilizar informações para pessoas sem que essas pessoas tenham acesso a informações confiáveis da rede LAN. Então essa já está também equivocada. Então está aqui a resposta correta. É uma área lógica da rede, na qual geralmente são colocados os servidores e serviços que estarão publicados disponíveis na internet. E geralmente ela é protegida por um firewall. Então, resposta correta, letra B, né? E aí a gente vai para mais uma ferramenta, que seria o IDS, né? Bom, professor, o que é IDS? Eu nunca ouvi falar. Gente, eu sei que vocês nunca ouviram falar, mas é uma solução que está começando a ser cobrada em concurso público, tá? Bom, para que você entenda sobre IDS, né, eu espero que você se lembre do conceito de cracker e hacker, né? Hacker é um cara indivíduo do bem e cracker é um indivíduo do mal. O que o cracker faz para invadir um sistema, para obter informações privilegiadas? Ou ele utiliza a técnica de engenharia social, né? Ou ele explora vulnerabilidades. Então a gente, né, na verdade nós, né, profissionais da área de informática, nós precisamos estar monitorando para verificar se existe alguém tentando acessar ou acessando. Olá, meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço desculpas pois interrompi os seus estudos, mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso da Banrisul 2022. Nessa playlist nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas, isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas, é para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço? Cara, ponta a ponta do edital, papo reto para vocês, um investimento apenas 10 parcelinhas de R$200, é isso mesmo. 10 parcelinhas de R$200, você vai assistir na nossa plataforma, você vai ter direito, olha só, o personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Ali nós iremos organizar toda a sua vida no site, a gente vai fazer um painel de controle de sinal, tipo amarelo, vermelho, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada aí de quem quer ser aprovado, beleza, galera? Então, vem, não fique bravo comigo aí, porque eu interrompi essa aula sua, mas é uma aula demonstrativa do site lá Concursos, tá certo? Clique aqui embaixo, fale com nossos atendentes ou faça diretamente a sua matrícula, você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.